Eu sou o Marcelo Ismal, do canal Pense Celestial, e hoje eu gostaria de falar para você, sim, é para você. O assunto que eu tenho para falar hoje ele é bem delicado, mas extremamente importante. Poucas pessoas gostam de falar sobre isso, que é sobre o tema, o julgamento final, né? E muitas pessoas têm medo desse dia, ficam apavoradas por causa desse dia, mas existem centenas de escrituras que falam sobre que esse dia vai chegar e a gente precisa entender como vai ser esse julgamento e estar preparados para esse dia, né? As escrituras elas falam lá em Apocalipse 20, versículo 12: e vi os mortos, grandes e pequenos, né, que estavam diante do trono de Deus, e abriram-se os livros, olha só, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então, vamos entender que livros são esses? Vamos tentar entender juntos o que está falando aqui, o que significam esses livros e como a gente pode se preparar para esse dia tão importante. Então não deixa de curtir esse vídeo e, por favor, fique com a gente até o final e compartilhe esse vídeo com quem você ama, tá ok? Então, ele fala, também seremos julgados segundo o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração importa muito, é extremamente importante aquilo que está dentro do nosso coração. Mas Marcelo, como é que eu controlo aquilo que está dentro do meu coração? É simples, ore a Deus. Implore por um coração novo. Se o teu coração está duro, se o teu coração está invejoso, está com raiva, está com... Enfim, se os sentimentos, não tem sentimentos bons lá, peça a Deus para que Ele possa transformar teu coração. É o maior milagre de todos, é a transformação do coração. Ele é maior do que levantar uma pessoa que está morta, do que curar um cego. É transformação do coração. E Ele é capaz de transformar o seu coração, como Ele tem transformado o meu também. E aqui ele continua falando, profetas ensinaram que quando morremos, nosso espírito é designado para um estado de felicidade ou miséria. Quando nós morremos aqui nessa terra, dependendo das suas obras, das suas escolhas, de quem você foi, né, o que você fez, você vai ser designado para um estado de felicidade ou de miséria. Isso está nas escrituras. Vamos ver o que o profeta Alma falou sobre isso. Ora, com relação ao estado da alma, entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal, olha só, logo que deixa esse corpo mortal, né? Sim, o espírito de todos os homens, sejam eles bons ou maus, não importa, serão levados de volta para aquele Deus que lhes deu a vida. Enfim, todos nós teremos um encontro com Deus, todos nós sem exceção. Então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, vai ser recebido no céu, no estado de felicidade, no paraíso de Deus, no estado de felicidade. Sim, são justos, será recebido num estado de felicidade que é chamado paraíso, um estado de descanso, de paz, de alegria, de amor, um encontro familiar maravilhoso, vai ser incrível, onde descansará de todas as suas aflições, de todos os seus cuidados e tristezas, aquelas provações que você passou, aquelas dificuldades, aquela tristeza, aquele tormento emocional, espiritual, tudo aquilo se encerra quando você deixa essa vida, se você foi uma pessoa justa, se você foi digno, se você se esforçou para se arrepender. Claro, a gente não vai ser perfeito nessa vida, quem fala isso está mentindo. A gente vai ter nossas quedas, nós temos que nos arrepender e suplicar a Deus que nos ajude a não fazer mais. Precisamos voltar nosso coração constantemente para Cristo, nos arrepender de nossos pecados e abandoná-los. Como eu sempre tenho falado, Cristo está voltando e a gente precisa se arrepender urgentemente. Aí ele fala no 13 aqui sobre o estado daqueles que são iníquos, aqueles que cometem pecados e não se arrependem e não querem mudar. Eu sou desse jeito e é assim que eu sou, depois eu me acerto com o homem lá em cima. Vamos ver o que acontece. Então acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm parte nem porção, ou seja, não tem bênção, não tem herança, não tem nada, porque foram maus. Ele fala, pois eis que eles não têm parte nem porção do Espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles,
e apossou-se deles, do seu corpo. Então, assim, e eles serão atirados das trevas exteriores. Pois são pessoas que aqui nessa terra, infelizmente, né, foram influenciadas por inimigo, por Satanás, e fizeram mal. Escolheram adulterar, roubar, matar, enganar, serem mentirosos, e, ou seja, praticaram todo tipo de pecado que aborrece a Deus e afasta o homem do Espírito do Senhor. E por isso vão ter que pagar por isso. Infelizmente, tanto homem como mulher que desejaram praticar essas coisas, né, elas vão ter que um dia pagar por isso e será triste o seu fim. E ali, olha só como ele descreve as trevas e o estado de infelicidade e de tristeza dessas pessoas. Então ali haverá pranto e lamentação e ranger de dentes. Imaginaram alguém com ranger de dentes? Isso não deve ser uma coisa muito ruim. E isto em virtude de sua própria iniquidade, ou seja, não é por culpa de Deus, nem do fulano, nem do ciclano, nem do bispo, nem de ninguém. A culpa é da própria pessoa que escolheu a maldade. Ah, mas eu fui assim porque meu pai, minha mãe, não sei o quê, porque fulano, né? A igreja estava cheia de hipocrisia, porque é o que as pessoas mais falam. Porque a casa tem que entender que na igreja não tem pessoas perfeitas. Se fossem perfeitas, estavam todas no céu. Lá é um grande hospital, onde nós nos tratamos e nos curamos. É por isso que a gente vai para a igreja. Eu vou para a igreja porque eu preciso me tratar e me curar espiritualmente. Ele fala, e ali haverá pranto e lamentação e ranger de dentes, isto em virtude de sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do nosso inimigo. Ora, este é o estado da alma dos iníquos. Sim, em trevas, em um estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus. Ou seja, vai ser bem triste. E pelo que nós vamos ser julgados? Nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, aquilo que nós falamos do amiguinho, do irmãozinho, das pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras, aquilo que fizemos e deixamos de fazer. Se cuidamos das pessoas, a gente não tem que ficar preocupado. Se a gente está cuidando das pessoas, está tranquilo. Se a gente está fazendo caridade, está praticando o amor de Deus, beleza. E também seremos julgados pelos nossos pensamentos, né? Assim como o homem pensa, assim ele é. A gente aprendeu isso já há muito tempo com o presidente Kimball. Assim como o homem pensa, o homem é. Os nossos pensamentos são a raiz das nossas ações, é o começo daquilo que nós vamos ser. Precisamos pensar celestial, para que nós possamos um dia ter ações e atitudes que possam nos levar à presença de Deus. E ele fala, nossas palavras nos condenarão. Sim, todas as nossas obras nos condenarão. E nossos pensamentos também nos condenarão. Se nossas obras, nossos pensamentos forem maus, elas vão nos condenar. Por outro lado, se nossos pensamentos forem bons, quisermos praticar o bem e ajudar as pessoas, se as nossas obras forem realmente boas, elas serão para o nosso benefício no dia do julgamento final, quando estivermos perante Deus. E ele fala de algumas coisas que são muito importantes para que a gente possa ter um julgamento tranquilo e feliz. A fé em Jesus Cristo nos prepara e nos ajuda a estarmos preparados. A fé em Jesus Cristo nos ajuda a estarmos preparados para o julgamento final. Então, a fé é uma coisa que vai te ajudar, nos ajudar a estarmos preparados para um dia termos um julgamento tranquilo. Ele fala, se formos discípulos fiéis de Cristo e nos arrependermos, segundo ponto, né? Nos arrependermos. Na verdade, o segundo ponto é sermos fiéis, depois nos arrependermos de todos os nossos pecados. Ou seja, nos arrepender é abandonar, gente. É largar, deixar de lado. Ele fala, podemos ser perdoados se nos tornarmos puros e santos. Quarto ponto, precisamos nos arrepender para nos tornarmos puros e santos. Ah, é um caminho difícil, eu tenho muita dificuldade, mas com a ajuda de Deus você consegue. Eu posso testificar isso a você. Deus está ansioso para te ajudar a ser uma pessoa pura e santa. Claro, eu não estou falando perfeita, mas alguém que está se esforçando para viver os mandamentos de Deus. Aí ele fala, ao nos arrependermos de nossos pecados, abandonando todos os pensamentos e atos impuros, o Espírito Santo mudará nosso coração de modo que não teremos nem mesmo o desejo de pecar. Isso é uma promessa real. Se nós buscarmos a Deus, nos arrependermos sinceramente, nós vamos perder o desejo de fazer coisas erradas e teremos um novo coração. Pensem no que podem fazer para melhorar seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Por que nós temos que pensar nisso? Porque isso vai mudar o nosso destino eterno. É só isso. A nossa felicidade eterna depende de nós mudarmos os nossos pensamentos, as nossas ações, enfim, as nossas escolhas.
Ele fala, todos nós vamos comparecer ante o tribunal do Santo de Israel. Né? Todos nós vamos estar com Cristo um dia. Não tem como você negar, qualquer pessoa que nasceu nessa terra vai ser julgada. Então, serão julgados de acordo com o santo julgamento de Deus. Os livros mencionados, que a gente estava falando no início, referem-se aos registros de suas obras feitas aqui na terra. E aí ele fala, e o livro que era o livro da vida é o registro que se faz no céu. Todas as suas ações, tudo que você faz aqui nessa terra é registrado no céu. É o seu livro da vida. Comece uma nova página, comece um novo livro agora. Se arrependa e volte com o seu coração para Deus, para que o seu livro possa ser um livro cheio de amor, de bondade, de misericórdia, de histórias de arrependimento, de ministração, de cuidado com as pessoas. Comece já a se preparar para ter um julgamento seguro, um julgamento tranquilo, um julgamento cheio de amor e de alegria, sem chegar lá para dar desculpas, porque Deus conhece todas as desculpas. Fiquem pensando, as Escrituras têm os exemplos mais incríveis de pessoas que demonstraram fé em situações completamente extremas. Né? E o que a gente vai usar? Ah, mas eu tive muita provação. Ele vai te dar o exemplo de Jó. Ah, mas eu fui perseguido. Ele vai te dar o exemplo de Paulo. Entendeu? Então tem muitos julgamentos, muitos ensinamentos que podem nos ajudar. E eu gosto muito, para encerrar, de uma escritura em Moroni 10, que Moroni está já no fim da sua vida, é um profeta que estava sozinho nas Américas, já tinham todos morrido, e ele estava prestes a saber que uma hora ele seria levado à presença de Deus. Ele fala, e agora me despeço de todos, logo irei descansar no paraíso de Deus, até que meu espírito e meu corpo se tornem a unir-se e eu seja carregado triunfante pelo ar. Ou seja, ele já estava certo do triunfo, assim como Paulo, assim como todos os outros santos profetas, eles estavam certos do triunfo de que eles lutaram um bom combate. Ele fala, eu seja carregado triunfante pelo ar, para encontrar-me convosco no agradável, olha a palavra que ele usa para o tribunal dele, agradável tribunal do grande Jeová, o juiz eterno, tanto de vivos como de mortos. Então, se o seu tribunal vai ser agradável, se o seu julgamento vai ser agradável, depende do que você está fazendo aqui nessa terra. Você escolheu ser batizado? Você escolheu se arrepender dos seus pecados? Você escolheu servir a Deus? Então, seu tribunal vai ser tranquilo e você não tem que ficar preocupado com respeito a isso. Ah, mas com quem eu vou viver? Você vai viver com as pessoas que fizeram as escolhas iguais às suas. Isso é o julgamento de Deus. É para onde você vai. Você vai viver com pessoas que fizeram escolhas iguais às suas. Tanto para o bem quanto para o mal. Eu sei que Jesus Cristo vive, Ele é o juiz de Israel e nós podemos um dia viver com Ele. E tudo depende das nossas escolhas aqui nessa terra. Ele nos ama, Ele é o melhor advogado e juiz que existe no mundo. Ele é o mais amoroso de todos. Ele deseja te dar tudo de melhor, mas você precisa se arrepender e mudar seu coração. Todos nós precisamos mudar nosso coração e começar hoje a praticar o bem, a ter pensamentos celestiais e ter uma mudança de comportamento. Ele vive, Ele nos ama e Ele está voltando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não deixe de curtir o nosso canal, de compartilhar essa mensagem com quem você ama. Muito obrigado.